Então vamos lá. O assunto, amados, que vou estar agora abordando, esse assunto fala-se do aquecimento global. Uma grande preocupação em meio científico, preocupação essa no meio dos cientistas, porque na verdade os cientistas eles procuram resposta para o aquecimento global, ou seja, resposta para tentar descobrir o porquê que cada ano que passa o sol está mais quente. Falando em tese, suponhamos que o ano passado o sol foi bem quente. Me refiro ao ano de 2018. Entramos 2019, no mês de janeiro, sem chuva e quente, de bastante calor. Então preste bem atenção nisso. Os cientistas eles procuram, como afirmei a princípio, resposta para descobrir o porquê do aquecimento global e na verdade não encontram. É sabido de nós outros que nós estamos caminhando para o fim, caminhando para a volta eminente de Jesus, chamado de arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento quer dizer arrancar, levar, tirar por força ou violência. É bem verdade que a igreja na terra está debaixo de uma promessa. Quem prometeu foi Jesus. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus disse assim: e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde ele está, que é nos céus, a igreja possa estar também. Como nós estamos debaixo de uma promessa de Cristo, uma promessa cristocêntrica, porque foi o Cristo que prometeu, então nós estamos caminhando para o fim de tudo. E o aquecimento global, isso é um cumprimento bíblico que comprova que Jesus está voltando. Pastor, eu não entendi ainda, você vai entender. O cientista diz que se o sol aquecer mais, animais vão morrer. Segundo a pesquisa do cientista, é que 2020 não vai existir água potável. E por sinal, eu sou oriundo de Jacobina, sertão da Bahia, a cidade bem conhecida como Irecê, mas depois de Irecê, Ibititá, Uibaí e Mirorós. A cidade de Mirorós tem uma bacia de água, e essa bacia de água em Mirorós, que fornecia água para Irecê, Ibititá, Ibaí, Presidente Dutra, Lapão, Iraquara, Canarana, Xique-Xique e todas as cidades ali circunvizinhas. Porque do aquecimento global essa bacia de água secou. E sem falar de Mirorós, em que Mirorós, sem falar de Lapão, que Lapão, porque do aquecimento global, Lapão secou, o lençol afleático embaixo da terra secou. E porque secou, a cidade rachou. Eu estive lá atendendo uma conferência, eu vi. E você pode jogar no YouTube, cidade de Lapão, Bahia, rachando. Você vai ver que a Rede Globo esteve lá. Você vai ver que a cidade rachou, as casas racharam, as pessoas com medo da cidade afundar, vendeu as casas preço de banana e se ausentaram, numa linguagem carioca, saíram da cidade de Lapão, sertão da Bahia. Eu estou falando do aquecimento global. Como eu falei a princípio, que porque do aquecimento global, Lapão, ou melhor, Mirorós, a bacia de água secou. E o que é que eles fizeram? Eles puxando água agora de Xique-Xique, sertão da Bahia, do Rio São Francisco, para poder levar água para Rio Verde, tratar da água. E Xique-Xique, resumindo, agora tem que fazer, ou tem em mãos o mesmo ofício que Mirorós tinha, ou seja, de fornecer água Xique-Xique para todos os povoados que Mirorós fornecia. Aí está o aquecimento global. Cientistas procuram a resposta do aquecimento global e não encontram. Por quê? Porque a resposta de tudo nós não encontramos em outros lugares a não ser na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você procurar dentro da Bíblia você encontra. Cientistas estudaram 50 anos
para descobrir que as estrelas são nebulosas e que Deus usou os gases para fazer as estrelas. Mas 50 anos estudando, ficando exausto, estressado, sendo que a resposta está na Bíblia. A Bíblia diz, é bem categórica, afirma que Deus usou os gases para fazer as estrelas e que as estrelas são nebulosas, nós não apalpamos. Então, a resposta do aquecimento global, como falei a princípio, é um cumprimento bíblico. Pastor, onde está esse cumprimento bíblico, essa base bíblica? Porque eu não falo nada sem provar a luz da Bíblia. Isaías 30, 26. Profeta messiânico, para saber Isaías 30, 26. O sol e a lua aquecerá 7 vezes mais. Está aí a resposta. O sol e a lua aquecerá, aquecimento global, 7 vezes mais. A resposta está aí. Só que essa profecia messiânica de Isaías 30, 26 vai cumprir depois do arrebatamento. A igreja, suponhamos, é arrebatada hoje, sumiu os crentes da face da terra. Inicia-se um período tribulacional, chamado de tribulação. Aí cumpre essa profecia. Do sol e a lua aquecerá 7 vezes mais. Como falei a princípio que nós estamos caminhando para o fim, então essa profecia já está em andamento, já estamos vendo ela caminhando para o cumprimento. Por quê? Porque o aquecimento global já traz, ou melhor, já trouxe uma grande preocupação em meio científico, como afirmei no início do sermão. E como prometi, e já vou encerrar minha fala que prometi na rede social, tanto trazer a resposta do aquecimento global, o assunto que acabei de abordar, e prometi também na rede social de falar sobre a grande preocupação. Estou falando de grande tribulação, depois de arrebatamento, grande preocupação essa no povo também, sobre o 666, 666, Apocalipse 13, 18, marca da besta. Amados, eu falei que o cumprimento da profecia de Isaías 30, 26, o sol e a lua aquecerá 7 vezes mais, vai cumprir essa profecia depois do arrebatamento. Arrebatamento acontece, a igreja arrebatada, Jesus volta na sua segunda vinda, porque ele veio a primeira, ele vem agora a segunda, e como provei a luz da Bíblia, que ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Então, a igreja arrebatada, inicia-se a grande tribulação, é levantado um grande líder mundial, e esse líder mundial é chamado de anticristo. Ele tem que ter linhagem israelita, porque ele é levantado dentro de Israel, para enganar a nação de Israel. Aí você diz, pastor, como que nós sabemos, como você provou, que nós estamos caminhando para um cumprimento de uma profecia bíblica, do aquecimento global, Isaías 30, 26, como que nós estamos caminhando para o fim? Qual o sinal que a Bíblia nos mostra que nós estamos caminhando para esse fim? Caminhando para a volta de Cristo. Mateus 24, versículo 3, os discípulos estão sentados junto com Jesus e perguntam, mestre, existe algum sinal que há de acontecer quando estiver perto da tua vinda? Mateus 24, versículo 6, Jesus disse, existe sim. Vocês perguntam e eu tenho a resposta. Vocês ouvirão falar de guerras. Mateus 24, 6. Amados, é sabido de nós outros que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. A Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1939, acabou em 1945, com índice de 70 milhões de mortos. Nós não temos em mãos data específica de quando vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não temos, não sabemos. A Terceira Guerra Mundial não vai ocorrer no Brasil, mas em Israel, no Vale do Armagedon. Então, como falei a princípio, isso é cumprimento bíblico. Todos esses sinais de guerra já vem acontecendo. Foram 30 anos de guerra entre a Argentina e a Grã-Bretanha. Então essas guerras já vêm surgindo,
Jesus deixou esses sinais mostrando que nós estamos chegando ao fim e que Jesus está voltando a essa terra para buscar os seus remanescentes, a sua igreja que espera o seu retorno, esse grande evento escatológico que acontecerá. Então, como prometi, o anticristo, ele vai reinar. E o anticristo, ele vai estabelecer duas leis. Só que antes, o anticristo reina 3 anos e meio. Pastor, como você prova isso? Apocalipse 13:5. 42 meses, que dá o cabo aí de 3 anos e meio. Ele reina conscientemente. Tudo dando certo, período de falsa paz. Tudo que ele arquiteta deu certo, encaixou, bacana, beleza. Só que depois dos 3 anos e meio que ele reinou, a Bíblia diz que o espírito do diabo entra dentro dele, porque o anticristo é o próprio diabo. É chamado de trindade satânica, que vai enganar a raça humana. Dragão, tipologia bíblica, Satanás. Besta que sobe do mar, Apocalipse 13, primeiro anticristo. Besta que sobe da terra, falso profeta. Está explícito a trindade satânica. Então esse homem, por nome de anticristo, é o próprio diabo que vai estar no governo, no comando. Ele vai governar a terra. Ele queria governar o céu, mas de lá ele foi expulso. Agora ele quer a terra. Ele reina conscientemente, como falei a princípio. 3 anos e meio, Apocalipse 13:5. Depois dos 3 anos e meio, ele perde o controle e ele estabelece 2 leis. E eu quero encerrar a minha participação, a minha fala nessas 2 leis que o anticristo aborda. Já respondendo a pergunta que muitos me fazem na rede social. Ele estabelece 2 leis. A primeira lei: todos vão ter que se curvar diante da imagem dele. Mas onde que ele vai colocar essa imagem? Aonde vai estar essa imagem? A imagem como que? A imagem de Nabucodonosor, que tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, falando de espessura. O anticristo, amados, levantará Israel, como falei a princípio. A mesquita muçulmana será derrubada. Em cima da mesquita muçulmana ergue-se o 3º templo de Salomão. E já tem projeto. Já o povo judeu já investiram. Já foi espalhada a notícia e divulgado que eles estão trabalhando para construir o 3º templo de Salomão. Como falei a princípio, as 2 mesquitas muçulmanas serão derrubadas. Em cima da mesquita ergue-se o templo de Salomão. Dentro do templo de Salomão, o anticristo estabelece a primeira lei. Coloca dentro do templo de Salomão a sua imagem. E ele vai dizer, primeira lei: todos vão ter que se curvar diante da imagem da besta. Quem recusar se prostrar